Boa noite, paz seja com você que está nos acompanhando. Olha que bênção, hoje a gente está fazendo a transmissão ao vivo do nosso culto. Estamos aqui, presbítero Eliezer e eu, e a equipe da mídia, dando suporte para que a gente possa chegar à sua casa, chegar aí onde você está com a palavra do Senhor, com uma palavra de oração, com louvores, com gratidão ao nosso Deus. E que bom que você está parando um pouquinho, parando no meio de tanta agitação, ou às vezes até de tantas atividades que você já fez e estava pensando, poxa, estou tão sem algo para fazer agora, essa ociosidade da quarentena, mas agora é momento de você não parar porque está sem algo para fazer, mas parar porque há algo muito importante para fazer agora, que é receber esta palavra, receber desta presença do Senhor através da adoração. E aí dentro da sua casa, com a sua família, pare um pouquinho, junto o pessoal aí, pega a sua Bíblia, senta aí no seu sofá, na sua cama, e vamos louvar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus e receber a direção dele nesta noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Deus está presente aí com você, como está presente aqui com a gente agora, E vamos ter uma palavra de oração. Depois você compartilha aí o link para que outras pessoas também acompanhem e sejam abençoadas nesta noite. Pai, nosso Pai, como é bom, Senhor, como é bom poder parar para ouvir a sua voz. Como é bom, Senhor, poder aquietar o nosso coração e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado entre as nações. Pai, nesta noite nós invocamos o Teu nome, invocamos por meio de Jesus, o nosso mediador. Nós clamamos ao Senhor, aquele que é a fonte de toda misericórdia, de toda graça, de toda bondade. Porque, Senhor, nestes dias tão difíceis, nós continuamos firmados no Senhor. O nosso rochedo inabalável, a nossa torre forte. Deus, Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza em tempos de aflição. E nesta noite nós queremos louvar o Teu nome, queremos declarar as Tuas maravilhas, anunciar as Tuas grandezas, revelar, ó Deus, através das nossas canções, através do nosso clamor, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como Tu és o único Deus e não há outro senão o Senhor. E nesta hora, ainda que não reunidos no mesmo espaço, nós estamos reunidos debaixo do mesmo nome, o nome de Jesus, que nos faz família, que nos faz irmãos, e este vínculo nos aproxima neste momento. Então, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor e ministra-nos nesta noite, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Que seja uma noite de renovação, que seja uma noite em que o nosso coração encontre acalento em Ti, em que a nossa alma encontre refrigério no Senhor. Deus, que a nossa alma seja renovada, que o Teu Espírito promova em nós edificação, e então fortalecidos, continuemos a nossa caminhada, continuemos os nossos trabalhos, a nossa missão, confiando no nosso Deus, no nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos nesta noite. Amém e amém, Senhor. Aleluia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estar adorando esse Deus, que é o único digno de ser louvado e exaltado. Declare onde você está.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Declaro mais uma vez, Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia, como é bom poder louvar esse Deus que tem o controle de todas as coisas, esse Deus que é bom todo o tempo, independente das circunstâncias, Ele continua sendo bom. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declaro mais uma vez, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você pode declarar isso na sua casa. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Senhor, como é bom poder louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos Teu santo nome e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós queremos exaltar o Senhor independente da circunstância. E nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é Deus, o Senhor reina e o Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor tem todo o poder, tudo está sob o Teu controle. Obrigado por esse momento, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ó Pai, que este cântico de louvor e adoração permaneça, ó Pai, nos nossos lábios todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que bom a gente poder parar para cantar o que a gente acabou de cantar. Não importa o que aconteça, não importa o que vem, Ele é Deus e essa é a base da nossa fé. A gente não se prostra diante de milagres, a gente se prostra diante de Deus. Nós não nos convertemos à cura, nós nos convertemos a Deus. Então nós amamos este Deus, e é este Deus que está mantendo a sua fé, é este Deus que está sustentando a sua família, é este Deus que está provendo todos os dias o alimento sobre a sua mesa, que está cuidando de você, do seu lar, né? No meio de tantas más notícias, em meio a tantas esperanças negativas que o mundo tem anunciado neste tempo, nós continuamos confiando nesse Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o nosso Pai e tem cuidado de nós. E, bem, acredito que você, na sua maioria, estão aí sabendo já da fala do nosso governador do estado de Goiás a respeito do retorno dos cultos, né? Então, há aí uma proposta para que se retorne o culto uma vez por semana. Porém, nós ainda estamos aguardando o posicionamento também das autoridades da nossa cidade, as autoridades municipais, para saber a respeito da posição do nosso prefeito e saber então como que se dará este retorno. Então, você fique atento às nossas redes sociais, porque quinta-feira nós cremos que já teremos um posicionamento local a respeito do retorno dos cultos, né? Como que retornaremos, qual o percentual de pessoas, né, que pode estar presente no culto, quantos cultos teremos, quais serão as normas, né, as exigências para que o culto aconteça. Então, por enquanto, eu sei que todos nós temos anseio para retornar a congregarmos juntos, mas vamos ainda esperar este posicionamento das autoridades municipais para que a gente faça tudo em submissão às autoridades que também são constituídas por Deus e possamos então nos reunir não para algum problema, não para contaminação, mas nos reunirmos para um tempo de bênção, de edificação e de comunhão de verdade, né? Você pode ver que está aqui, o Eliezer está lá, ainda tem que ter um espaço aqui, né? Pode nem ficar muito perto. Mas
é um tempo e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se este é o tempo que nós temos que viver, nós viveremos com sabedoria com a qual Deus tem nos dado. Fique atento também ao nosso canal no YouTube, fique atento ao nosso Instagram, porque em ambos nós estamos colocando postagens. Os vídeos de devocionais, receitas, exercício, papo pastoral, papo saúde, fala da nutricionista, todas essas coisas estão lá no nosso canal no YouTube. Então, vá lá para o nosso canal, acesse depois, acompanhe, acompanhe as devocionais para que você seja edificado, para que você seja nutrido espiritualmente nestes dias. E fique atento ao nosso Instagram e, se você faz parte do grupo da igreja, ao WhatsApp, porque lá nós estaremos também sempre comunicando as notícias que teremos nesta semana e as programações da igreja também. A respeito disso, também não se esqueça da sua contribuição. Como normalmente nós teríamos aqui no nosso culto de terça, o momento do ofertório, para que você pudesse trazer a sua oferta ou o seu dízimo diante do Senhor em culto. Não perca essa prática. Como eu disse aqui alguns cultos atrás, dízimos e ofertas não é algo que a gente risca da nossa lista de orçamento quando aparecem problemas, não. Isso é princípio, é valor que nós temos na nossa fé. Então, continue com este princípio de dizimar, continue com este princípio de ofertar. Eu fiquei muito feliz em ver que chegamos a mais de 2 toneladas de alimento no nosso quilo do amor. E olha que a gente nem está se reunindo, mas você está entendendo que é o momento de realmente investir ainda mais, porque as pessoas estão tendo maiores necessidades. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi no meio do quilo do amor, alguém que doou, não sei quem, mas doaram caixas com saquinhos cheios de bombons de chocolate. Aquilo me emocionou, eu fiquei muito emocionado mesmo e muito grato ao Senhor, por pessoas pensarem até nisso de dar chocolate para as crianças, Famílias que às vezes não têm condição mínima, mas seriam abençoadas até com chocolate bom. Então, louvado seja o Senhor, porque tem nos ensinado a ter um coração generoso, fiel, que pratica este amor, essa generosidade, independente de a gente estar reunindo ou não. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você continue abençoando a obra, a casa do Senhor. Amém? Vamos então à palavra do Senhor nesta noite. Pretendo ser breve. Pastor sempre fala isso, mas às vezes fala muito, Mas vou tentar ser breve. Eu já estou queimando o filme, mas a gente se auto-queima mesmo, Pastor fala que vai falar rapidinho, Pega o microfone e se empolga. É que a gente pensa muito no rebanho, aí quando a gente pega o microfone quer falar tudo de uma vez. O bom de ser ao vivo é que já cai o papel, você vê, ninguém vai cortar isso e fazer edição. Ó que benção. Aí você se sente mais no culto ainda, Porque não fica perfeitinho. Mas vamos lá. Deixa eu colocar meu papelzinho aqui. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, vamos ler o versículo 22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Somente isto. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Por favor, não se escandalize, mas me permita fazer menção a uma música que não é cristã, é uma música secular, mas que eu acredito que todo brasileiro conhece. É uma música do Gilberto Gil, que diz: andar com fé eu vou,
que a fé não costuma falhar. Essa música é bem antiga, né? Época que Gilberto Gil tinha cabelos grandes. Eu acho que eu nem era nascido nessa época. Mas eu não quero fazer apologia à música secular. Eu quero que você, comigo, preste atenção na fala de Gilberto Gil. Há muitos anos atrás ele escreveu essa música, né, compôs essa música e então cantou essa música que se tornou uma música que o povo cantou até hoje. Muitos cantores seculares regravam essa música, que tem essa afirmativa de que eu vou andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Mas esses dias mesmo, o próprio Gilberto Gil, em uma reportagem, disse que Deus é uma invenção do homem, né? Que Deus é uma invenção do homem, não o homem uma invenção de Deus. Quem criou Deus foi o homem. E ele foi justificando por que pensava isso. E foi uma fala muito polêmica, teve muita repercussão, até porque ele é praticante de uma, pelo menos se diz, praticante de uma religião de matriz afro-brasileira. Mas bem, Gilberto Gil fala que ele está andando com fé porque a fé não costuma falhar. Mas esse mesmo que canta essa música está dizendo que Deus é uma invenção do homem. Muitos outros cantores que cantam essa música e muita gente, muito brasileiro, muitas pessoas que cantam essa música, que cantam este trecho ou que parafraseiam esta canção, são pessoas que dizem que vão andar com fé, mas a grande pergunta que a gente faz a estas pessoas é: fé em quê? Porque andar com fé tudo bem, você pode andar com fé, mas fé em quem? Tem gente que tem fé nela mesma, tem gente que tem fé no dinheiro, tem gente que tem fé na medicina, tem gente que tem fé na ciência, tem gente que tem fé no amor, tem gente que tem fé na natureza. Tem gente que tem fé no diabo. Tem gente que tem fé em milhões de deuses. E temos nós que temos fé no Deus que nós chamamos de Jesus Cristo. Então fé parece que é um negócio muito comum na humanidade. Todo mundo tem fé. Até o ateu crê. Ele crê nele mesmo. Ele crê na ciência. Mas ele crê. Todo ser humano tem fé. E aí é interessante pensar que, falando sobre avivamento, eu percebo que muitas vezes as pessoas começam a ter fé, e muita fé, mas elas estão tendo fé em algo errado. Porque quando nós falamos sobre avivamento, pelo menos no conceito bíblico, não é sobre nós crermos, ou termos essa fé colocada no que o avivamento pode trazer. Então eu vou orar muito e crer, mas crer de todo o meu coração que Deus enviará um avivamento, e quando o avivamento vier, haverá curas, haverá sinais, haverá conversão, haverá coisas poderosíssimas na igreja, e essa igreja que comporta 450 pessoas aí mais ou menos, vai ter que agora comportar, 3.000 pessoas, a gente vai ter que construir um templo novo, ou ir para a rua, ou fazer 10 cultos. Uau! Não. Quando nós falamos sobre avivamento, nós falamos sobre fé. Sobre fé. E quando nós lemos Marcos capítulo 11, versículo 22, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós devemos ter fé, mas Ele não diz assim: tenham fé. Ou tenham fé na cura, ou tenham fé no poder, ou tenham fé no milagre, ou tenham fé na ressurreição. Ele diz: tenham fé em Deus. Deus é o alvo total, principal, inicial e último da nossa fé. Nós temos que ter fé em Deus. E isso parece que é tão básico. Pastor Tiago, mas ter fé em Deus, pelo amor de Deus. Qual é o crente que não tem fé em Deus? Muitos. Como nós acabamos de cantar, tem muitas pessoas que têm fé no que Deus pode fazer. E isso não é fé em Deus, é fé nas obras de Deus. Tem muita gente que tem fé naquilo que pode viver.
Já viu como as pessoas às vezes falam? Não, irmão, não, Eliezer, não pensa assim não, vamos ter fé, vai dar certo. E quem disse que fé é pensamento positivo? E quem disse que fé é a afirmativa de que tudo dará certo? Nós temos fé, mas nós estamos passando por um momento difícil. Nós temos fé, mas quantos de nós temos diagnósticos médicos, diagnósticos psiquiátricos? Nós temos fé, mas quantos de nós não passam com psicólogo? E alguns, inclusive, com o nosso pastor, que é psicólogo. Nós temos fé, mas quantos não tem que mandar o carro para a concessionária porque deu problema? Não é? Nós temos fé, mas em lives aqui, nossa, a internet já caiu. A fé não nos promove isenção de dificuldade, de dor ou de problemas. É por isso que a nossa fé está em Deus. Porque Deus é imutável. Deus não muda, Deus não passa, Deus não pode ser alterado. Então, quando nós falamos sobre avivamento, nós estamos falando sobre uma fé genuína, sobre gente que crê em Deus, sobre gente que crê em Jesus Cristo, sobre gente que crê no Santo Espírito de Deus, sobre gente que crê num Deus triuno, poderoso, eterno, imutável, aquele que era, que é e permanecerá para todo sempre. Nós estamos falando de gente que crê no Senhor e por isso essas pessoas experimentam o avivamento. Justamente porque elas creem em Deus. E o avivamento é quando o próprio Deus corrige em nós o nosso conceito sobre Ele. E uma das coisas que o Espírito Santo faz no avivamento é corrigir a nossa fé. É nos fazer olhar para quem nós precisamos olhar. Lembra de quando aquele homem está... deixa eu colocar a Bíblia aqui, que eu gesticulo mais, você se sente ainda mais no culto, que é o meu jeito, né? Lembra daquele homem que estava esperando para poder entrar no tanque? Porque o anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas, e aí quem entrava naquele tanque, naquela piscina, era curado de qualquer enfermidade. Aí Jesus está andando do lado de fora do templo, né? Está andando lá, olha para um homem há anos, naquele estado, doente, sem ninguém que tivesse compaixão dele para levá-lo até o tanque. E aí Jesus pergunta para ele assim: então, você quer ser curado? Qual é a resposta lógica de alguém que tem uma doença e está esperando por uma cura, porque ele quer entrar no tanque para ser curado? Deveria ser: eu quero ser curado sim. Não, a resposta dele é: ó Senhor, toda vez que um anjo desce e agita a água, alguém chega nesse tanque antes de mim. Não há ninguém que se compadeça de mim para me lançar no tanque. A pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Aí Jesus olha para ele e fala assim: tá, a resposta foi errada, mas levanta, anda, fica curado. E aquele homem é curado instantaneamente pela palavra de Jesus. Percebe que o homem está diante de Deus, encarnado entre os homens, aquele que ordena o anjo a descer no tanque para agitar as águas. É o próprio Cristo que está perguntando se ele quer ser curado. Porém, aquele homem está com o olho no tanque, está com o olho no anjo, não está com a atenção fixada em Jesus e no que Jesus está falando. Muitas vezes nós nos reunimos, mas nós não estamos focados em quem devemos focar. Nós estamos atentos ao anjo que vai passar, nós estamos atentos à promessa que está sendo liberada, nós estamos atentos a qualquer experiência que aconteça, menos a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã,
o avivamento vem. E quando um avivamento vem, é necessário que a nossa fé esteja posicionada em Deus. Se as coisas falharem na sua vida, se as coisas derem errado, se a doença bater na sua porta, se o luto chegar até você, Deus permanece o mesmo. Por isso, a sua fé precisa permanecer em Deus. E não na circunstância, e não nas condições. Tenha fé em Deus, foi a fala de Jesus. Tenha fé em Deus. Pastor Tiago, mas e o meu emprego? Meu patrão não me deu o retorno se a gente vai voltar a trabalhar agora. Tenha fé em Deus. Mas pastor Tiago, eu estou com medo dessa situação do coronavírus. Tenha fé em Deus. Pastor Tiago, será que vão fechar as igrejas? Tenha fé em Deus. A gente está com a fé voltada para tanta coisa, que quando alguma coisa é mexida, quando qualquer coisa é desestruturada, a nossa fé vai junto. Agora, se a sua fé está em Deus, não importa o que aconteça aqui, nada é capaz de mexer, levar, abalar a sua fé. E fé não é ausência de questionamento, tá? A gente questiona. Às vezes a gente olha e fala, mas Deus, por quê? Isso não é incredulidade. Porque no final dessa pergunta, a gente continua crendo que Ele é Deus, mesmo que a gente não entenda o porquê das coisas, o porquê as coisas estão acontecendo como estão. Então, fé é um princípio que nós precisamos desenvolver na prática do que nós esperamos para um avivamento. Gilberto Gil está dizendo que andar com fé ele vai, porque a fé não costuma falhar, mas fé em quê? A fé falha, e a fé falha muito. E no último dia o povo vai descobrir como que a fé falha. Porque a fé não é poderosa em si mesma, mas a fé em quem nós cremos é o que torna esta fé poderosa. Se esta fé está em Jesus Cristo, é uma fé poderosa em obras. Mas se esta fé está em qualquer outra coisa que não seja Jesus, esta fé falha. Avisem o Gilberto Gil que essa fé falha e falha muito. E vai falhar muito. Mas nós que confiamos no Senhor, temos uma fé infalível, porque está nele. Mas outra coisa interessante e importante para a gente também está lá em 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está escrito o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obtermos os pedidos que lhe temos feito. Olha o que o apóstolo João está escrevendo na sua epístola universal. Que nós temos fé em Jesus, é o que ele diz no versículo 13. Para todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. Mas aí no versículo 14 ele diz que esta confiança é revelada na nossa oração. Que quando clamamos a Deus, nós manifestamos a fé que temos. Quando nós dobramos os joelhos, ou quando nós de pé levantamos as nossas mãos, ou sentados, ou andando, eu gosto da visão de pé com mãos levantadas, ou de joelhos, porque fala de rendição ou de humilhação. Mas quando em oração nós estamos declarando dependência, confiança em Deus. Então, se nossa fé está em Deus, se nós cremos em Deus, logo, a quem eu rogo, a quem eu clamo, a quem eu apresento os anseios e as necessidades da minha vida? A este Deus em quem eu creio.
Por isso que eu bato tanto na tecla, que quanto mais as coisas apertam, maior a intensidade da nossa oração. A questão é que parece que quando a gente está num momento difícil, num dia difícil, a gente desanima de orar. Não é assim? Parece que quando o problema aparece, a gente dá um down assim, a gente cai. E parece que orar já não é mais tão interessante. Oração precisa estar relacionada com a nossa fé em Deus. Se eu creio em Deus e essa fé está firme no Senhor, logo a minha oração precisa ser constante no Senhor. João está dizendo que se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouve e nós temos certeza de que Ele nos dará aquilo que estamos pedindo. Ah, pastor Tiago, mas espera aí, orar eu até oro, mas como que eu vou orar sabendo o que Deus quer? Ué, fácil, está aqui, na Bíblia. Quanto mais a Bíblia eu leio, quanto mais da palavra eu conheço, mais da vontade de Deus eu percebo para levar para a minha oração. Quer dizer então, pastor Tiago, que eu não posso então orar pelas coisas que eu estou aqui pensando, pelas coisas que eu quero? Não só pode, como deve. Porque toda a nossa ansiedade, todos os nossos desejos devem ser levados ao Senhor em oração e súplica. Mas o que João está dizendo é que a nossa fé não deve estar na oração. Ah, pastor Tiago, então não estou entendendo mais nada. Se a minha fé está na oração, a minha fé depende de que Deus responda tudo aquilo que eu estou apresentando em oração. Se Ele não responder como eu pedi ou como eu quero, a minha fé muda. A minha fé fica fraca, esfria, morre. Mas se a minha fé está em Deus e eu oro a partir da minha fé em Deus, então eu oro e apresento tudo para Ele, mas eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida, porque eu não creio no que eu peço, eu creio em quem eu oro, para quem eu estou orando. É nele que eu creio. O avivamento deve ser também a resultado de uma oração cheia de fé. Eu costumo dizer para as pessoas que oração, e realmente a Bíblia nunca vai nos mostrar isso, que oração move a mão de Deus, que oração muda o coração de Deus, de modo algum. A oração move a gente, a oração muda a gente, mas eu acredito piamente, eu acredito de toda a minha alma num princípio bíblico, de quando eu dobro os meus joelhos e oro ao Senhor. É como se aqui eu estivesse no mundo, nessa esfera física visível, abrindo através da oração portas para que a vontade de Deus venha e se manifeste, se realize, se consume na minha vida e na vida das pessoas pelas quais eu estou orando. Preste atenção. Como está a sua vida de oração? Se você crê em Deus, a sua oração deve revelar a sua fé. Tá difícil? Vai orar. Tá bom? Vai orar. Tá doente? Ore. Está são? Ore. Em tudo nós oramos. Por quê? Não porque eu creio no poder da oração, mas porque eu creio no poder daquele para quem eu oro. Ele torna a oração poderosa, porque Ele responde às orações dos seus filhos. Tem coisas difíceis acontecendo aí dentro da sua casa? Tem coisas difíceis acontecendo aí com você? Ore, abra portas dentro da tua casa, abra portas dentro do teu trabalho, para que através da oração, Deus manifeste a vontade dEle na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus parentes, do seu trabalho. Abra portas através da oração. A oração é uma porta
que Deus usa para trazer a manifestação da vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha medo de, às vezes, não saber ao certo o que Deus quer. Mas se Deus quer, chame a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua realidade. E o avivamento vem a partir de um clamor cheio de fé. Por último, lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Diz o seguinte: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, caminhando para um raciocínio para fechar aqui esses 3 pontos: fé, oração e agora jejum. Pense que nestes 2 versículos, o 14 e o 15, de Mateus capítulo 9. No versículo 14, há fariseus e há discípulos de João perguntando, indagando e trazendo referência do jejum. E eles estão dizendo assim: olha, nós jejuamos, os discípulos de João estão perguntando. Nós jejuamos, e os fariseus também jejuam. E vou falar ainda, hein, Jesus? Nós jejuamos e não jejuamos pouco. Nós jejuamos muitas vezes. Mas os seus discípulos só comem e bebem. A gente não vê esse povo jejuar um dia, 1 hora sequer. Primeira coisa que esse texto nos ensina também a respeito do jejum: a gente não deve jejuar porque os outros jejuam. Nós não devemos jejuar porque o fulano, porque o beltrano jejua. Nós não devemos jejuar porque jejum se tornou uma prática comum no grupo tal. Porque o povo da igreja tal está fazendo jejum de não sei quantos dias que eles não estão comendo tal coisa. Então agora eu também tenho que jejuar. Jejum não é moda para você copiar. Jejum é princípio. Jejum é prática de devoção. A devoção precisa fazer parte da sua vida para que o jejum tenha sentido na devoção da sua vida. Eu não jejuo porque a igreja tal jejua, porque o pastor fulano de tal jejua, porque o líder não sei quem disse que se a gente não jejuar tal coisa não acontece. Não. E é estranho porque às vezes eu percebo pessoas, e perdoe a minha expressão, arrotando a espiritualidade do jejum de uma forma tão sem devoção. Porque às vezes a gente encontra as pessoas e as pessoas falam assim: mas fulano de tal nem jejua, né? Mas o pastor podia colocar jejum na igreja. O pastor, eu não vejo o pastor jejuar. Eu não vejo a pastora jejuar. Eu não vejo o presbítero fulano de tal jejuando. Não, porque eu jejuo tantas vezes. Glória a Deus. Jejue em secreto. O jejum é uma decisão e é uma prática de vida pessoal. Isso não é imposição. Não é porque você jejua ou porque o fulano jejua. Não. Isso precisa vir como uma consciência para nós. Por que nós jejuamos? Jesus diz. Jesus vai responder falando: olha, os discípulos não estão jejuando porque é como numa festa de casamento. Por que eles vão ficar sem comer na festa se o noivo está presente? Não sei se você já foi, eu já fui em muitas festas assim, que quando você vai para um casamento, né, aí chega a hora da festa, não te servem nem um copo de água direito enquanto o casal não chegar.
só vai servir comida na hora que os noivos entrarem lá na festa. E aí você está azul de fome, mas os noivos não chegaram, não comem. Mas também, quando os noivos chegarem, começa a servir comida e também não para. Porque agora os noivos estão presentes, então agora serve a comida. Jesus está dizendo que quando o noivo for retirado, ou seja, quando Jesus fosse de volta para o Pai, voltasse para a glória eterna, então seus discípulos jejuariam. Quando nós jejuamos, nós estamos confessando fome e sede por Deus. Quando eu jejuo, eu não estou confessando sede por bênçãos, por milagres. Eu não estou barganhando nada com Deus. Eu não vou oferecer um jejum ao Senhor para ver se algo, para convencer Deus de fazer algo. Como há pouco nós tivemos uma convocação nacional sobre o jejum, nós até na nossa comunidade chamamos a igreja ao jejum no domingo, mas nós não estávamos jejuando para oferecer esse jejum para Deus dar a cura do Covid. Nós estávamos jejuando para dizer que nós dependemos dEle, para nos humilharmos e confessarmos que nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, para confessar os nossos pecados e os pecados da nossa nação diante do Senhor. Para dizer que nós temos fome e sede do Deus vivo, que nós temos anseio para que o noivo retorne. É por isso que nós jejuamos. É assim que um avivamento vem. Quando nós não jejuamos porque nós queremos milagres na igreja, mas porque nós queremos a própria presença de Deus em nós, entre nós. Porque nós queremos a presença do noivo entre nós, e nós jejuamos para dizer isso: Senhor, nós precisamos de Ti, nós temos fome de Ti, a nossa alma não suporta a ausência da Tua presença, nós preferimos ficar sem comer, sem beber, mas não nos deixe sem a Sua presença. É isso que o jejum declara. Então jejue sim, jejue, jejue e jejue, mas não porque pessoas jejuam. Jejue porque você tem uma fome legítima por Deus. Jejue porque a sua alma tem um anseio legítimo por Deus. E assim então, nós veremos um avivamento chegando sim. Em uma fé genuína, em uma oração que manifesta a vontade de Deus, em um jejum que declara fome, sede e anseio pela presença do noivo que é Jesus. Tem 3 coisas que são inegociáveis nessa caminhada que nós estamos traçando e trajetando. Neste trajeto de um avivamento, numa espera por um sopro do Espírito sobre a igreja. Precisamos orar de forma genuína. E essa oração vem por meio de uma fé genuína. Em Deus e não em coisas. E não em obras. E não em sinais. Em Deus. E aí, tendo fé em Deus, essa oração pela vontade de Deus traz sinais, traz maravilhas, traz curas, traz respostas. E aí nós seremos movidos a cada dia mais ansiar por jejuarmos, porque a nossa alma terá cada dia mais anseio pela presença do Senhor. Curve a sua cabeça aí no seu lar. Oh Deus, tantas coisas precisam ser ajustadas na igreja brasileira. Mas eu sei que o Senhor é alguém muito organizado, muito perfeito, muito santo. E o Senhor colocará em ordem todas as coisas para apresentar a igreja santa, sem rugas, sem mácula, irrepreensível, perfeita no dia do Senhor Jesus. Ah, amado nosso, ajude-nos a crer em Ti. Sabe, Pai, aquela fé que suporta, aquela fé que supera as dores, as provações, as lutas severas da vida.
porque esta fé está no Senhor. E então leva-nos a esta devoção por meio da oração. Desperta, Senhor, em nós esta oração e este anseio por orar, desejo por estar em comunhão contigo por meio da oração. E nessa oração apresentarmos tudo, levarmos todos os fardos, levarmos todos os pesos, levarmos tudo diante do Senhor, todos os sonhos, todos os projetos, todas as expectativas. Mas que a nossa oração não esteja pautada nisto, que ela esteja pautada em manifestar a vontade do Senhor. E então, cada vez que os joelhos dos teus filhos se dobrarem, cada vez que estas mãos se levantarem clamando ao Deus dos céus, então portas e janelas serão abertas e a tua vontade se manifestará, trazendo as tuas bênçãos, trazendo, Senhor, a tua vontade para realizar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável da parte do Senhor para a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Aviva-nos, Senhor, move-nos a oração, Senhor, e move-nos também a devoção pelo jejum, onde nós nos desarmamos, onde nós declaramos: Senhor, nós abrimos mão de tudo, mas nós não abrimos mão da tua presença, onde nós declaramos, Pai, por meio do jejum, que melhor é estar longe do alimento, melhor é abrir mão daquilo que nós gostamos, a passar um momento sequer longe ou sem a tua presença. Nós temos fome, Senhor, nós temos sede, Senhor. Ó Deus vivo, nós temos anseio para que o noivo venha. A noiva está dizendo que nós queremos a presença do noivo. Melhor é passar qualquer aperto, melhor é passar qualquer provação, melhor é sofrer qualquer dano desta vida, a não desfrutar da presença do noivo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Lembra-nos de como é gostoso, de como é prazeroso estar em Tua presença. Lembra-nos de como é bom desfrutar da Tua presença. Lembra-nos de como é bom gastar tempo em oração. Lembra-nos como é bom render-nos diante de Ti em jejum. Lembra-nos, Senhor, lembra-nos. Nós precisamos de Ti. Ori alai alamai, ori alamai, assuri alamai, alamai, ore alama, suri alama. Aya suri alai, odorioso narayere bai, ere ashuri arabas. Que o Espírito te lembre aí na tua casa, onde você está, de como é bom desfrutar da presença do amado. Que o Espírito aqueça o seu coração nesta hora aí onde você está. Que nesta noite você deseje dobrar os joelhos diante dEle. Que nestes dias você jejue para declarar a sua necessidade, o seu anseio pela presença dEle.
Que nestes dias a tua fé seja renovada no Deus vivo. Oh Senhor, nós te desejamos mais que tudo, mais que tudo, mais do que todos. Nós precisamos de ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que a sua alma receba a graça da parte de Deus, e que você busque ao Senhor sem cessar, com anseio, com devoção, com uma fé genuína nele, e apenas nele, com uma oração que abra portas para a vontade de Deus, e com um jejum que declare a sua dependência e seu anseio por ele. Assim não tem erro, não tem como estes vasos de barro não serem cheios desta virtude preciosa do Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, que Ele guarde a tua alma, que Ele guarde a tua mente, que Ele guarde o teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a